Olá, pessoal. Vamos agora para o Discovery 6 aí do CCNP Core, implementando multi-área o SPF. Então, nós temos esse cenário aqui que nós montamos no IVNG, né, para testar. São 5 roteadores. A gente tem uma área 0 aqui, que é broadcast. Os roteadores 1, 4 e 5 fazem parte dela. Temos uma área 1, que é um ponto a ponto com porta serial, tá? É o ponto a ponto clássico aqui. E também um ponto a ponto entre os roteadores 1 e 3, só que aqui é uma porta Ethernet mesmo, né? A gente vai entender qual que é a diferença de um ponto a ponto serial e um ponto a ponto Ethernet propriamente dito. Por isso que ele foi criado aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a configuração básica, tá? Então nós vamos abrir aqui, nós vamos abrir o bloco de notas e vamos criar uma configuração básica das 5 caixas para estar subindo o SPF. Depois a gente vai fazer a customização, ver aí as coisas que foram descritas no material, né? A gente vai estar vendo alguns recursos mais avançados aí. Primeira coisa, o roteador 1, né? Então, o roteador 1, ENA conft hostname R1. O que a gente tem que fazer aqui no roteador 1? Primeira coisa, IP nas portas, né? Então, nós temos ali, por exemplo, no roteador 1, ele tem a porta 00 é de um link ponto a ponto, né? Então, int e0/0, vou colocar lá IP address, como ele coloca aqui, né? 172.16.13.1, por exemplo. 172.16.13, que é a ligação do 1 com 3, né? 13.1. E esse aqui vai ser um endereço /30, como ele está colocando aqui, ó, 255, 255, 255, 252. Já é o nosso /30 aqui. No shut, porta de pé. Quais são as outras interfaces que a gente tem para configurar aí no roteador 1, tá? A gente tem, por exemplo, a S0/1, que é a nossa ligação aí com a área 0, né? Então, a 0/1, aqui o endereço muda, é 172.16.145, né? Que é a ligação aí dos 4 roteadores. E ao invés de ser um /30, esse é um /29. Então, ele termina com 248 aí, o endereço IP. Então, fizemos o IP da E00, da E01. Temos que fazer também o endereço IP, colocar o endereço IP da serial ali, né? Tem uma serial 20 que está partindo desse router também, tá? A serial 20 S2/0 é um link ponto a ponto. Esse link ponto a ponto aí é um 72.16.12, né? Ligação do 1 com o 2. 172.16. Vamos colocar aí 12.1, também o endereço, o primeiro endereço aqui, né? 12.1, só que aqui ainda é um /30, propriamente dito, né? Na serial aqui é um /30 também. Então aqui volta a ser 252, finalzinho do endereço. Bom, então fizemos aí a configuração dos 3, né? Vou dar um end WR aqui, só para a gente ter a config padrão das portas. A gente pode fazer também, aí fizemos do roteador 1, vamos colocar aí o roteador 2, 3 e 4 na jogada. Então, o roteador 2 é bem mais simples, na verdade, né? O roteador 2, ele só vai ter uma porta 00. Ele é serial 00, né? Que é a 72.12.2. Aqui é a serial 00, 72.16.12.2 /30. Basicamente isso, e uma loopback, né? Que é 192.168.20/24. Então, aqui, além dessa aqui, vai ter uma loopback 0, que é 192.168,
Aproveitar aqui o endereço para poder digitar menos. 192.168.20, colocar 21 aqui o primeiro endereço. Só que como é uma loopback, bom, ele quer que coloque um /24 aqui, né? Fazer o acerto do tipo de interface depois. Aliás, perdão, né? Eu coloquei no lugar errado. Aqui é 20 na loopback. Aqui a serial continua sendo 1/30 ali. Vamos lá, só isso. End WR, né? Vamos colocar primeiro só o IP nas portas, acho que fica mais didático enxergar assim. R2, R3, o roteador 3. O roteador 3, ele tem o endereço 13, pode ser 13.2 também, né? E aqui é 30, o endereço da loopback. Então, aqui vamos colocar o endereço 13.2 e aqui é o 31/24. Então, aí nós também temos, só que a porta é diferente, né? Aqui é uma porta Ethernet, é 0/0 propriamente dita. Então, aqui em vez de ser S, aqui é E mesmo, de Ethernet. É uma E0/0 no roteador 3, que é o nosso 13.2, 1/30. E a loopback 0 aqui é a 92.168.31.24. Então, aí temos os endereços de 2, 3. Vamos ver aqui agora 4 e 5, né? São os últimos endereços aqui. Eles são parecidos aqui também, né? Porque se você for pegar o roteador 4, por exemplo, o hostname R4, a E0/0 dele vai ser um 92.168. Aqui, na verdade, a E0/0 ele vai ser 172.16.145, né? Que é a ligação incomum deles aqui, 172.16.145. Bom, como isso aqui vai ser um /29, ele vai ter os endereços de 1 a 6 para ser usado, eu vou colocar 145.4 mesmo, que é o endereço final da própria máquina. Só não posso esquecer de que aqui teria que ser um /29, não final 248 no final ali. Então esse aqui é a 00 do 4, né? 172.16.145.4, por exemplo, né? Essa porta aqui. E ele tem aí uma loopback que está como 41. Então aqui eu posso colocar loopback 41/24. Então eu tenho o endereço da Ethernet e da loopback do roteador 4. O 5, sim, parece mais simples, né? O 5 não tem loopback, ele só tem um endereço ligado diretamente aqui no switch, né? Então o 5 aqui, Ctrl C, Ctrl V, nós vamos ter aqui um router 5, sem loopback, onde eu tenho lá, pode ser 1455, tá? O endereço da máquina mesmo, 1455. Eu vou ter, então, só olhar aqui, realmente é isso, né, que a gente tinha no cenário original, só tem uma loopback, aqui embaixo não tem. E nós podemos, então, aí entrar em cada uma das caixas e jogar as configurações, né, as configurações dos 5 roteadores. O pessoal que está assistindo ali, que quiser, eu vou fazer assim, eu vou copiar, vou jogar aqui no chat, tá? Veja se chegou as configs de todos aí, mas eu joguei aí configuração 5, 4, 3, 2 e 1. Perfeito. Joguei as configs de todas as caixas aí, pelo menos a config básica, tá? Para a gente poder estar trabalhando aí. Então vamos fazer o seguinte, o roteador 1 aqui, por exemplo, né? Botão direito, copia. Vou jogar aqui no roteador 1. Ctrl Shift Alt. Eu vou colar aqui a configuração.
Vou jogar a configuração do roteador 1. Perfeito. Então, os endereços IPs foram colocados aí. Vou pegar a configuração do 2 aqui, ó. Botão direito, copia. Vamos vir aqui para o R2. Não quero assistente, quero jogar aqui a configuração padrão. Vamos ver aqui, ele vai subir para a gente poder estar trabalhando. Opa, vamos ver aqui. Deixa ele carregar aqui. Bom, esse aqui é o 2, né? O 2, então, Ctrl Shift Alt aqui. Essa aqui é a configuração do 2 mesmo, que já está aqui. Tá. Então agora é só colar aqui. Deu uma travadinha ali, né? Estranho, não pegou. Colo de novo. E botão direito para jogar dentro do R2. Perfeito. O que mais? Roteador 3. Vamos pegar aqui. Configuração do roteador 3. A config básica, né? Só os IPs do roteador 3 aqui. Não quero usar assistente, quero jogar isso daqui direto dentro da área de trabalho, da área de transferência, na verdade, né? Isso, vamos lá jogar aqui a config básica nesse equipamento também. Pouquinho, momentos de expectativa. Já está com as configurações do R3 ali, ó. Aí é só, quando ele liberar aqui, botão direito, colar. Configuração do 4 e do 5. Configuração do 4. Não quero assistente. Vou jogar aqui a config do 4. Vamos jogar para cá. E finalmente a config do 5, né? Vou pegar o quinto e último aqui. O quinto e último. Perfeito. Agora que nós já temos pelo menos os IPs nas máquinas, vamos fazer a sequência. A ideia é criar a configuração do SPF e ver as diferenças dentro dessas três áreas, tá? De acordo com o que a gente viu na teoria ali. Primeira coisa, ele fala o seguinte, olha, vamos examinar o SPF, configurar o SPF, examinar, vamos fazer a área 0 aqui, tá? Os roteadores 1, 4 e 5, eles estão na área 0. Aqui vai ter uma eleição, porque os três roteadores são vizinhos pela rede 145, né? Vamos ver como é que funciona essa configuração aqui. Vou voltar aqui, então, para o roteador 1, só que agora vai ser a configuração do SPF propriamente dito, tá? Lá era só a config básica. Aqui, por exemplo, no caso do roteador 1, o que a gente vai fazer aí? No roteador 1, eu vou ter que habilitar um processo SPF, né? Então, por exemplo, router ou SPF1, criei o processo 1, e aqui
eu vou ter que declarar a rede, né? Então, por exemplo, aqui o R1 vai declarar que ele faz parte da rede network 172.16.1.450. O barra 29, né? Aqui é a máscara invertida. Então, em vez de ser 255.255.255.248, é o que falta para 255 em cada octeto. Então, a máscara invertida seria 0007, né? Que é o que falta de 248 para 255, falta 7. E isso daqui está na área 0, na primeira área. Basicamente é isso que eu tenho que criar no roteador 1 para a área 0, né? Para a área 0 especificamente é isso que eu vou estar declarando aqui. Se eu sair em DWR aqui, fizer aí o roteador 4, por exemplo, né? Qual que é a diferença do roteador 4? Aqui vamos colocar que config o SPF da área 0, né? Ficar mais didático, segmentar e separar. Se eu for fazer o roteador 4, por exemplo, qual que é a diferença ali, né? Nós vamos ter o roteador 4. O processo pode ser o mesmo, né? Ele também tem essa questão aí da 172.16.1.450, a rede barra 29 invertida estar na área 0, mas ele tem uma rede a mais para anunciar aqui, né? Ele vai ter a 192.68.40.24 para fazer o anúncio. Como que eu faço aqui? Eu posso simplesmente vir aqui e dar um network 192.168.40, a máscara barra 24 invertida, então seria 0.0.0.255, né? Isso aqui também está na área 0, tá? Então, o roteador 4, além de estar com uma perna aqui na rede 145, que é a ligação dos três, ele tem uma rede a mais para declarar para os outros, né? Isso que a gente está fazendo com essa entrada aqui. E o roteador 5, ele só vai aprender também, tá? Ele vai ter aqui uma configuração similar. O roteador 5 pode estar no processo 1, propriamente dito também, só que ele não tem nenhuma rede extra para acrescentar, ele só tem as configurações básicas do SPF de área 0 ali. Então, primeira coisa é levantar a config do SPF da área 0 nos roteadores 1, 4 e 5. Antes de mais nada, deixa eu já copiar essa config básica da área 0 para o pessoal aqui do curso. Ficou aí para vocês. E agora eu vou lançar roteador por roteador isso, tá? Vamos lá, começar do roteador 1. Vou estar habilitando o SPF de área 0 aqui, botão direito copiar. Deixa eu entrar aqui no R1. Aí nós vamos ter... Opa, dá um Ctrl A para selecionar só isso aqui. Eu vou colar nova config aqui, que é a configuração da área 0. Perfeito, joguei dentro do roteador 1. Vamos jogar a configuração padrão do SPF área 0 no roteador 4. Deixa eu pegar esse cara aqui, botão direito, copiar. Roteador 4. Vamos jogar aqui. E vamos jogar, por último, mas não menos importante, né? A configuração de área 0 no roteador 5 aqui, ó. Nesse router aqui. Botão direito, copia. No roteador 5. No lugar da config padrão, dessa vez eu vou jogar a configuração da área 0 aqui. Ok, então vamos começar pelos conceitos aí, né? Como é que eu faço para saber se, por exemplo, as vizinhanças de área 0 subiram? O roteador 1, ele deve enxergar os roteadores 4 e 5 pela área 0 aqui, já que todo mundo está pendurado no mesmo switch aqui, né?
Primeira coisa que eu posso ver aqui no roteador 1 é o comando show IP OSPF neighbor. A gente viu que tem algumas vizinhanças que subiram, né? Ó, chegou no estado full, a vizinhança completamente estabelecida ali. Perfeito. Nota, ainda está subindo a vizinhança, agora subiu mais uma. Ela estava nesse estado Xstart, né? Lembra que ela down, init, Xstart, exchange, loading, até chegar no estado full, né? Então, com um vizinho ele já conseguiu subir, com outro vizinho ele acabou de subir, né? Ele subiu depois que eu dei o comando anterior ali, né? Que eu dei o show IP, o SPF neighbors. Se eu repetir o comando, agora eu vejo que realmente tenho 2 vizinhos. Nota, dentro da rede 172.16 145, né? Eu tenho 2 vizinhos. Um vizinho, que deve ser aí o roteador 5, né? Eu tenho vizinhança completa e eu estou dizendo que o vizinho ele é Backup Designated Router. E o outro vizinho, que é o roteador 4, né? Esse P41 pertence ao roteador 4, também eu tenho vizinhança completa e ele é DR. Ou seja, no ambiente Ethernet eu tenho a eleição de DR e BDR, sendo que eu fui eleito como... Aliás, eu, roteador 1, não fui eleito para nada, né? Porque um vizinho é DR, o outro é BDR, um é o presidente, o outro é o vice, e eu não sou nada. Para eu ver qual seria o meu estado, né, aqui dentro do SPF, eu teria que dar um show IP ao SPF nessa interface 0/1 aqui, que é a ligação do roteador 1 com a área 0, tá? Então, se eu ouvir aqui, show IP OSPF interface, E0/1, eu verifico aí que ó, o meu estado é Drother, é DR Order, é um outro que não é nem DR nem BDR, tá? Essa é a ideia, porque na verdade o Designated Router é o roteador 192.168.41 ali, ó. O Backup Designated Router já seria aí o 72.16.1.455. O que eu posso fazer também, né? Uma coisa que ajuda, né, é o número, né? O, o número do Router ID, ele não precisa ser aí exatamente o mesmo endereço da loopback, né? Eu posso também manipular no braço isso. Então, por exemplo, se eu quiser que o roteador 1 ele tenha um ID 1111, então, por exemplo, aqui, conft, eu vou entrar eu vou entrar na router USPF 1 aqui. E eu quiser dizer que o meu router ID fosse 1.1.1.1, beleza, você está trocando o identificador da caixa. Você vai ter que dar o comando clear IP ao SPF process para isso ter efeito. Isso que ele está me dizendo para mim. Então, aqui, clear IP o SPF process. Vou zerar, yes. E aí, perfeito. Eu vou assumir o meu ID como 111. Vamos imaginar que o roteador 4, eu queira que ele tenha também um ID 4444. Então eu vou fazer o seguinte, conft int, não, int nada, é router, o SPF1, aí eu vou mudar o ID também, router ID, no caso do roteador 4, vai ser o 4.4.4.4. Ok, basta eu também usar esse comando clear IP ao SPF process, que ele está sugerindo aqui para mim. Ele vai rebutar o processo SPF aqui do roteador 4 e finalmente do roteador 5, né? conft router OSPF1 e aí eu vou colocar router ID 5.5.5.5, por exemplo. Vou
pegar aqui o comando, vou dar o comando clear que ele sugere que eu execute. Yes. Perfeito. Agora, se eu olhar novamente, né, vou pegar, por exemplo, novamente o roteador 1. Depois que eu fiz essa troca, eu vou dar um show IP OSPF neighbors. Fica mais fácil eu verificar que eu, roteador 1, eu tenho um vizinho que é o 4444 e outro que é o 5555, né? Fica mais fácil de eu enxergar isso. Ele ainda está num processo de atualização, ainda está enxergando um antigo 172.16.1455, né? Que é do roteador 5. Mas daqui a pouco ele que estava ainda em two-way, ele estava ainda passando pelos estados intermediários, né? Acho que agora ele acabou de atualizar, ele acabou de levantar as novas vizinhanças. Vamos ver como é que ficou aqui. Perfeito, agora estabilizou. Então, agora ele tem o quê? O roteador 5555, ele está como designated router. O 4444, ele está como backup designated router. Então, assim, uma boa prática que eu acho, né? Ter um router ID que você consiga bater o olho, né? Identificar quem são os routers. No exemplo aqui 4 e 5, né? Acho que ficaria mais fácil de estar identificando aí. Mas, por exemplo, eu gostaria que o roteador 1 ele fosse o designated router, né? Que ele fosse o roteador responsável pela topologia. O que eu posso fazer? Eu posso mudar as prioridades de eleição. Isso eu posso entrar em cada interface dos roteadores e manipular a eleição. Então, por exemplo, eu quero que o roteador 1 ele seja o designated router, que todo mundo faça vizinhança com ele, não com 5. O que eu poderia fazer? Eu poderia entrar na interface E0/1, que é a porta lá do R1, que se comunica com a área 0 aqui, né? A E0/1 se comunica com a área 0 aqui, do R1, e eu posso colocar assim, IP OSPF Priority. A prioridade é um número que vai de 0 a 255, 255 é a maior prioridade. Então, fazendo isso, eu vou dizer que esse roteador vai ter a maior prioridade, que é a prioridade 255. O segundo roteador ali, né? O roteador 4, por exemplo, eu posso deixar ele como segunda opção, né? Se eu quisesse aqui. Então, por exemplo, com a prioridade 254, então, o roteador 4, conft int não, router, perdão. Não, aqui eu vou ter que entrar na interface mesmo. Int é 0/0. IP OSPF Priority, e aí 254, a segunda maior prioridade. Vou colocar aqui. Já eu quero que o 5, que atualmente ele está como DR, né? Eu não quero que ele seja eleito para nada. Eu vou caçar os direitos políticos dele. Vou colocar a prioridade 0. Então, na interface é 0/0 dele, colocar um IP OSPF Priority 0. O que a gente tem que perceber é que a eleição ela não é preemptiva, né? Eu tenho que forçar o processo inicializar de novo para essa eleição ocorrer, tá? Porque se eu olhar agora especificamente aí, se eu voltar a olhar lá no roteador 1, show IP OSPF Priority, show IP OSPF Interface, na verdade, para ver as prioridades, o show IP, show IP OSPF Interface Brief, para ver um resumo das interfaces IP e a OSPF no R1, né? Aqui que nós estamos vendo que a minha interface aqui, ó, ele colocou como estado BDR aqui, né, para nós. Mas show IP OSPF neighbor,
Um vizinho ainda está sendo visto como DR, outro como DR Other. Eu preciso dar um clear naquele que está eleito como DR para forçar, né? Forçar que eu vá assumir o trono aqui, né? Então eu poderia ir lá no roteador 4, dar ali um clear IP OSPF process, yes, para ele refazer aí todo o processo de eleição. Então, o que acontece? O roteador 5 não pode ser eleito para nada, porque a gente colocou prioridade 0 nele. Só que aí os roteadores 1 e 4 vão ter que ser eleitos como DR e BDR, respectivamente, né? Graças à prioridade que nós havíamos colocado lá. O que eu posso fazer? Eu posso dar lá um show IP OSPF neighbor novamente. E agora eu vejo que graças à prioridade, ó, quem está com a prioridade 255 está eleito DR, Designated Router. Quem está com o 254, que é a segunda maior prioridade, está como full BDR, como Backup Designated Router, tá? Então, só para verificar essa história, sempre vai ser eleito um DR e um BDR, e aqui a gente está vendo que você pode manipular essa eleição alterando a prioridade. Prioridade padrão sempre é 1, tá? Se eu coloco 0, eu digo que ele não é eleito para nada. A maior prioridade vai ser o Designated Router, o DR. A segunda maior, o Backup Designated Router. Então, essa história de examinar a eleição que ele coloca aqui é justamente isso que nós acabamos de fazer aqui. Vamos fazer agora as outras áreas, né? Tem que fazer a comunicação lá do roteador 1 com o roteador 2 pela área 1, tá? Como é que eu faço para estar trabalhando ali? Ele pede para fazer a configuração dos dois lados, né? Para poder subir isso. E depois a gente pode brincar com essa questão aí do MTU, dos hellos, né? Como ele está falando aqui, a gente pode explorar essas coisas nessa ligação entre os dois roteadores 1 e 2, né, na área 1. Bom, primeira coisa aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá no meu roteador 1, tá? No meu roteador 1, eu vou ter que acrescentar que eu tenho mais uma vizinhança aqui, tá? Esse roteador 1, ele tem uma vizinhança com a rede 12.0, né? Só que aqui eu tenho que colocar um network 172.16.12.0. Só que esse 12.0, ele tem uma máscara /30, né? Então 0003, e a área, na verdade, é a área 1, tá? Então eu tenho uma ligação aqui, né, a 12.0 na área 1. Eu preciso acrescentar isso no roteador 1. Eu preciso acrescentar essa linha na configuração do roteador 1 para estabelecer uma nova vizinhança na área 1. E preciso fazer isso também no roteador 2, né, que está ligado aí comigo. O roteador 2. Aí eu vou ter que fazer uma configuração lá também. Bom, fazer o seguinte, para não ficar poluído, acho que vale eu fazer o seguinte, tá? Vou fazer aqui a config USPF da área 1 separado, fica mais fácil de enxergar. Config USPF para a área 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que entrar novamente lá no roteador 1. E aqui dentro do processo USPF1, eu preciso criar uma nova rede aqui, né? Que é a 12.0/30 com a máscara invertida. Basicamente é isso que eu tenho que criar no roteador 1.
E no roteador 2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar algo similar, né? No roteador 2, eu também tenho que entrar no processo SPF1 e lançar a rede 172.16.20/30. Eles têm que ter uma rede em comum, né? Eles têm que ter uma rede em comum para a vizinhança o SPF subir. Uma única coisa é que o roteador 2 tem uma rede que vai me fazer aprender também, que é o 92.168.20/24. Essa rede precisa ser aprendida ali também, né? 92.168.20/24. Então, essa rede, network, 192.168.20, o barra 24 seria 0.0.0.255, aqui também na área 1, né? Então eu tenho uma rede ligada diretamente entre 1 e o 2, e uma nova rede na loopback para que o 2 ensine para o 1 essa nova rede. Basicamente é isso que a gente tem aí no cenário de configuração da área 1, tá? Também vou aproveitar aqui, pegar essa configuração nova aqui, que é para a área 1, jogar para os nossos heróis aqui que estão participando da aula aqui, ó, jogar dentro do chat. E vou agora jogar individualmente cada um, né? Pegar o que é de R1, o acréscimo de R1 eu vou jogar lá dentro, botão direito, copia. Vamos lá, para R1. Deixa eu ver aqui onde é que está R1. Voltar aqui para o roteador 1. Vou colar aqui as configs da área 1. Pronto, já tenho isso aí dentro do roteador 1. E no roteador 4, deixa eu só fechar um pouco dessas janelas aqui, né? Na verdade, no roteador 2, né? No roteador 2, eu quero jogar essas configurações novas aí. Perfeito. Colar. Ok. Então, o roteador 2, ele tem que estabelecer uma relação de vizinhança com 1, né? Então, lá, se eu dou lá o show IP OSPF neighbor, por enquanto eu ainda não tenho nada, né? Ele não estabeleceu, não subiu ainda. Até, né, a gente começa a desconfiar, né, pelo show IP int brief. O que que acontece? Essa interface serial 00 está down. Enquanto ela estiver down, realmente não vai ter vizinhança a ser estabelecida. Quando a gente fez a config inicial, era importante aí no roteador 2 que a interface tivesse o no shut ali, né? O roteador 2, a loopback não precisa de no shut, que ela está sempre de pé, mas a serial precisa, tá? Então tem que dar um no shut aqui, ó. Essa serial 00 precisa estar de pé. Bom, aqui ele tá dizendo que tinha aqui, né? Mas do lado do R2, qual que é a serial? Do lado do R2 é a serial 00. É 20 do lado do R1, 00 do lado do R2. Então, realmente, a serial 00, por algum motivo aqui, ela não está de pé, né? Então, vamos só tentar int S0/0, no shut. A interface tem que estar de pé. E do outro lado aqui também, a S2/0, show IP int brief.
A serial 2/0, ela tá up-down também, tá? Então dá um conft aqui, um int S2/0, no shut. A interface teoricamente teria que subir também. Para que a gente possa estabelecer o relacionamento de vizinhança entre eles. Bom, pessoal, o que que acontece? A gente precisa checar aí se as interfaces estão de pé, né? Então, novamente, aquela questão no roteador 1, show IP int brief. Aí a gente consegue ver, por exemplo, que no caso do roteador 1, a interface 2/0 está up agora, né? Se a gente olhar no roteador 2, né, que está do outro lado, a gente também vai perceber lá com show IP int brief. A vizinhança, a porta 22, ele também está de pé a serial. As portas seriais têm uma coisa chamada serial LARP ou SLARP, né? Quando um lado é 12.1, o outro lado já consegue aprender pelo ARP dentro da porta serial que vai ser 12.2, né? Com a máscara /30, não tinha outra opção de endereço para ele pegar. Tá? Então, essa é a questão que ele fala do SLARP aqui, do serial ARP. Bom, o que que acontece? É importante a gente ver assim que o roteador 2 ele tem uma rede, o 92.168.2.0, que deve ser aprendida pelo roteador 1. Será que ele aprendeu por OSPF? Então, no roteador 1 aqui, ó, nós podemos dar um show IP route OSPF. Aí ele vê, por exemplo, ele tinha aprendido a rede 4, ele aprendeu ali pela porta Ethernet, né? Porque é lá do roteador 4, que é o vizinho da rede em broadcast. E ele aprendeu uma rede 192.168.2. Só que uma coisa interessante, isso tanto no tanto do roteador, vindo do roteador 4 quanto do roteador 2. O endereço propagado, ele está propagando aqui uma rede /32 e não /24, que é a máscara que nós colocamos nas portas de loopback. E isso tem uma razão de ser, tá? Toda porta loopback propaga no SPF, por padrão, apenas um /32. Não importa a máscara que você coloque ali. Se você quiser que ele propague a máscara digitada, você vai ter que mudar o tipo de rede da interface USPF. Então, por exemplo, ali no roteador 2, tá? Eu posso entrar na loopback, int LO0, e colocar lá IP OSPF Network, e aí qual tipo de rede? Eu posso mudar o comportamento padrão ali, se eu colocar que é um link ponto a ponto, mentir para ele que é um point-to-point, ele vai colocar a máscara que tiver dentro da loopback, ele vai propagar para frente com esse comando IP-OSPF Network point-to-point, tá? Fiz isso na loopback do R2, né? Então é essa rede 2.0 aqui. Vamos dar uma olhada no roteador 1 novamente. Vou repetir o comando show IP route OSPF. Olha lá, agora a rede 2.0 está chegando um /24 aqui, e não mais um /32. Porque a interface, quando é de tipo loopback, não propaga máscara, né? Ele manda direto um /32, que é a característica de uma loopback. Vou ter que mudar isso também lá no roteador 4, tá? Então, se eu vir aqui no router 4, dentro da interface, né, int LO0, eu vou ter que colocar IP OSPF Network point to point também, tá? Fazendo isso, colocando como ponto a ponto, na hora que você enxergar aqui no roteador 1 as redes aprendidas, né, show IP route OSPF, agora ambas as redes vieram aí, ó, 2.0 e 4.0/24.
Tá? Então a gente tirou a natureza do loopback de mandar apenas 1/32 para mandar a máscara mesmo, que foi configurada dentro da interface propriamente dita, tá? Então isso é uma coisa interessante para estar acertando com relação, com relação ao tipo de USPF. Tipo de rede USPF da interface. Ele pede para que você olhe também a questão do MTU. Nós tínhamos falado, por exemplo, se o MTU for diferente em um dos lados, a vizinhança vai ter problemas, né? Eu não vou conseguir estabelecer a vizinhança desse link ponto a ponto. Ah, uma coisa também importante, aquela história de DR e BDR só existe no ambiente multiacesso. Nesse ponto a ponto dessa porta serial, não existe eleição de DR e BDR. Tanto é verdade, né, se você dá lá show IP OSPF neighbor, olha só, essa questão na rede da área 0, o R1 ele tem lá, aqui ele mudou novamente aqui, né, então ele tem o DR tá como roteador 5, o roteador 4 ele assumiu aí como BDR, né, mas a vizinhança do 1 com o 2, ó, tá full, a vizinhança tá completa, mas tá um hífen, tá um tracinho aqui, né, indicando para nós que, na verdade, não tem eleição, não tem DR-BDR, é só um link ponto a ponto, né? Essa é a ideia que o tracinho nos traz também. Vamos imaginar para ver se realmente a questão do MTU faz diferença aqui. Eu vou entrar na serial 00 do R2, então vem aqui no R2, dentro da S0/0, e vou colocar assim, vou colocar um MTU, procurar colocar um MTU diferente, né? Um IP MTU, sei lá, vou colocar 1450, tá? Se eu colocar, se eu tiver um MTU diferente, o outro lado deve ser 1500, né? O padrão é 1500 para ser colocado ali. A ideia, né, é que na hora de estabelecer as vizinhanças, é que agora a vizinhança já foi estabelecida, né? Se eu tentar dar um clear IP ou SPF process, fazer com que ele tente subir novamente aqui, clear IP ou SPF process, yes, resetar novamente, fazer ele subir. A tendência, né, se o MTU tiver diferente, é dar problema, tá? Na hora de fazer a descrição das rotas. A rede 2 ainda está com Exchange aqui, Exchange. A ideia é que quando o MTU está diferente, eu não consigo sair dessa história do Xstart Exchange. Ele fica preso nisso. É exatamente esse comportamento que eu queria mostrar para vocês aqui no link ponto a ponto. Tem um problema de MTU, eu não estou conseguindo visualizar, ter a vizinhança, né? Ele é full, completa. Ele fica preso no estado Exchange. Como é que eu faço para mitigar, para resolver isso, né? Eu vou entrar aqui, no caso do R1, é a interface serial 2/0. Na 2/0 eu vou colocar o mesmo MTU. Se o MTU que foi colocado aqui é 1450, né? Como foi colocado do outro lado, então, teoricamente, esse problema dele nunca sair do estado Exchange é resolvido. Ó, na hora que eu mudei o MTU, ele já mudou aqui de loading para full, ele já carregou, né? Ele conseguiu completar o carregamento das rotas. Se você dá um show IP SPF neighbor aqui, agora eu vejo que, ó, não tem eleição de DR-BDR, mas o ponto a ponto, o carregamento das rotas está completo, está full. Para ver que é importante, né, acertar essa questão do MTU aí para nós, tá? Que é algo que realmente faz diferença para que o estabelecimento do link ocorra. O que acontece? A gente tem uma última vizinhança para estar estabelecendo no cenário, que seria entre o 1 e o 3, na área 2, tá? Então, é uma configuração parecida com o que a gente tem na área anterior, né? Então, a gente pode até pegar aqui os exemplos de configuração aí
da área 1. Só que o que acontece aqui, agora vai ser a configuração, dá um Ctrl C aqui, Ctrl V, fazer a configuração da área 2 entre os roteadores 1 e 3. A diferença é que do lado do roteador 1, a gente vai ter uma nova rede que é a 13.0, só que essa 13.0 ela está na área 2. Tá? Essa 13.0 área 2 também é declarada lá no roteador 3, do outro lado. E esse roteador ele vai ter que declarar uma rede OSPF 192.168.3 também aqui, né? 192.168.3. 192.168.3.0, e isso vai estar na área 2. Se você quiser evitar problemas, fazer com que realmente o /24 seja aprendido, você poderia colocar até aqui, né, que é a interface loopback 0, IP OSPF Network, IP OSPF Network Point to Point. Então, você precisa colocar aí que IP OSPF Network Point to Point como tipo de rede, né, que vai ser acrescentada ali. Vamos ver se eu consigo acrescentar a rede da área 1 e também a rede da área 2, na verdade, ser aprendida no roteador 1, né? Tem mais uma coisa que eu ia comentar antes disso, para aproveitar, que é o seguinte: nota que esse ponto a ponto, agora, entre o roteador 1 e 3, é com porta Ethernet. Porta Ethernet ela é broadcast por natureza. Ela sempre vai eleger um DR e um BDR. Quando você tem um ambiente multiacesso, como você tem na área 0, tranquilo, tudo de bom, né? Porque aí você evita múltiplas vizinhanças aí. Agora, quando é um ponto a ponto, quando só tem 2 roteadores, é besteira deixar que a eleição ocorra. Só vai ocupar recurso à toa da caixa. Você pode dizer que as portas do ponto a ponto Ethernet, que essa rede é ponto a ponto. Aí a interface não vai perder tempo nessa ligação aqui da área 2 de fazer uma eleição de DR e BDR quando você só tem é, dois, dois hosts, né? 2 máquinas, na verdade, 2 roteadores. Aqui não precisou declarar nada porque a porta serial já é ponto a ponto por natureza. Agora, a porta Ethernet, quando eu tenho certeza que não vai ter vizinhos, eu tenho que declarar que ela é ponto a ponto também, tá? Eu teria que, por exemplo, aqui no roteador 1, para essa interface, que é a E0/0, né, que está sendo ligado com a área 2 aqui, eu teria que entrar nessa porta E0/0 e colocar explicitamente IP OSPF Network, e aí colocar o point to point nela, tá? É preciso colocar isso também. Então, na verdade, a diferença que nós vamos ter aqui para a área 2 é que dos dois lados, né, seria 0/0 tanto do lado do R1 quanto 0/0 do lado do roteador 3 aqui, né? Na int E0/0, também aqui é IP OSPF Network Point to Point. Eu vou informar isso. Agora, só que no caso da loopback, eu coloco isso para ele propagar a máscara correta, né, que eu configurei. No caso da porta Ethernet, quando eu coloco esse comando, é para impedir que haja eleição. Não precisa ter eleição porque só existe um enlace. Quando esse enlace morrer, morreu a rede também, né? Então, eu vou deixar isso também dentro da porta E0/0. Tá? Então, isso que eu tenho para configurar aqui. Eu vou pegar a configuração do roteador 1 para dentro da área 2, né? Então, a configuração da área 2 aqui para o roteador 1. Vou copiar essas configurações. Vamos voltar aqui para o R.
o R1. Jogar as configs. Jogar as configs aqui. Configurar aqui uma área 2 do lado do R1. Do lado do roteador 3, também configurar a área 1. Roteador 3. Está aqui. Aqui só uma coisa, pessoal. Esse roteador 3 aqui, ele perdeu as configs. Então, antes de eu jogar a configuração do SPF, eu vou ter que jogar a configuração básica do R3, que é basicamente os endereços IPs aqui, né? Vou colocar a configuração básica do R3. Copia. Vou jogar aqui dentro. E além disso, eu vou jogar a configuração, agora sim, a configuração do SPF, área 2, no R3. Prontinho, joguei. Daqui a pouco, né, se a gente olhar no roteador 1 também, ó, aqui já formou vizinhança, tá vendo? Então, moral da história, o roteador 1, que ele centraliza, né, as conexões entre todas as áreas, a gente pode olhar aqui, show IP, o SPF neighbor. Nós temos aí vizinhança aí com o 4, 5 e com os roteadores 2 e 3 também, né? Só que com o 2 e 3 não tem eleição, né? São links ponto a ponto, que não tem eleição de DR e BDR. Com o 4 e 5 tem eleição, né? Então, vai ter eleição de um vizinho como DR, outro como BDR, coisas do gênero. A parte da tabela de rotas, né? Show IP, route ou SPF. Nós temos as redes aprendidas, né? Aprendemos a 12.2, 13, os endereços 172, 16, 12, 13, 1454, né? Aprendemos uma rede pela área 0, outra pela área 1, outra pela área 2, né? A ideia é essa, basicamente é isso. Aliás, pessoal, esse desenho representa o que seria o máximo que um DR, que um ABR poderia ser, né? A gente tem um roteador que faz ponte entre a área 0 e mais duas áreas, né? A área 1 e 2. Um ABR, teoricamente, deveria ter, no máximo, ligado a 3 áreas, porque ele é um ponto único de falha, né? Se ele morrer, ele vai deixar todas as 3 áreas sem comunicação direta entre si, tá? Então, por isso que é interessante ali que você não centralize, não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Se o mesmo roteador aqui morrer, eu vou perder a comunicação entre as várias áreas que ele faz fronteira aí, propriamente dita. Uma última coisa que a gente precisa testar é a questão do hello e do dead interval. Eu falei que no ambiente Ethernet, o hello padrão é de 10 em 10 e o tempo de morte é 40. E que nos links ponto a ponto, o hello é de 30 e o intervalo de morte é 120. Como é que eu faço para ver isso, tá? Por exemplo, que porta está ligada à área 0, que é a área de broadcast? É 0/1 aqui no caso, né? Se eu olhar aqui, show IP OSPF interface E0/1, eu consigo visualizar essa rede é do tipo broadcast, e aí eu tenho que procurar os timers. Olha lá, o hello está indo de 10 em 10 e o intervalo de morte em 40. Vou declarar o vizinho morto depois de 40 segundos, tá? Então, no mundo Ethernet, que é broadcast, esses são os timers padrão.
Agora, se eu pegar uma porta que, por exemplo, está num link ponto a ponto, né? Por exemplo, aqui essa serial, a serial 20 aqui, que é ponto a ponto. Se eu der o mesmo comando show IP ou SPF interface S2/0, nós vamos ver ali, ó, que o estado é ponto a ponto, né? E aí, se a gente for procurar a questão de timers, os timers são diferentes, tá? Olha lá, serial 20, bom, aqui no caso ainda, né? O hello e o dead estão ainda 10h40, estranho aqui, né? Não é o normal, né? Eu estava esperando encontrar 30 e 120, propriamente dito aqui. Mas como é que eu faria para alterar os timers, né? Vamos imaginar que eu quisesse colocar... Serial é mais lento, né? Por isso que os tempos são maiores. Se eu quisesse personalizar ali, eu poderia entrar na interface S2/0 e colocar um IP ao SPF hello interval, por exemplo, um hello de 30 e um IP ou SPF dead interval, né? IP ou SPF dead interval, exatamente, dead-interval de 120, 4 vezes 30. Então eu aumentei o timer da porta serial aqui. Coloquei, na verdade, o que deveria ser o padrão dela. Se eu colocar show IP ou SPF interface novamente, né, int S2/0, aqui, ó, hello tá 30, o hello tá 30 e o intervalo de morte deu 120. Só que como os dois vizinhos estão diferentes agora, o outro lado continua 10h40, a vizinhança pela porta 200 já caiu, ó. Os timers estão diferentes, ele não conseguiu estabelecer a vizinhança. Bater os timers é algo essencial também para que a vizinhança ao SPF possa ocorrer, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui? Se eu mexer no roteador 1, eu teria que mexer também no roteador 3, colocar os mesmos timers. Aliás, 3 não, né? A porta serial está aqui na área 1, não na área 2. Se eu mexer na 20, teria que mexer na serial 00 do R2 também, tá? Então, se eu mexer aqui aqui também caiu aqui a vizinhança, né? Então, ena conft int S0/0, IP ou SPF hello interval de 30, IP ou SPF dead interval 120. Alterei os timers aqui. Provavelmente aqui daqui a pouquinho vamos ver que a vizinhança vai subir novamente, olha lá. Loading para full, carregou novamente a vizinhança, porque agora os timers eles são compatíveis entre os dois lados, tá? Se eu voltar aqui para o roteador 1, né, então eu consigo visualizar com o IP ou SPF neighbor, novamente devo ter as duas vizinhanças broadcast e as duas vizinhanças ponto a ponto estabelecidas. Como eu falei na teoria, broadcast e ponto a ponto é o que a gente usa nas redes modernas. Aquela história de ponto multiponto é para rede legada, né? Não se usa aí, tanto é que até o cenário do lado oficial só traz ponto a ponto e broadcast. Ok, pessoal, então basicamente é isso. Vocês têm o cenário montado aí também. Durante a semana, se quiserem brincar, mexer, já tem aí o cenário básico. E aí nós vamos continuar com o SPF, temos mais coisas na parte mais avançada aí. Grande abraço a todos, até a próxima.